Boa tarde e bem-vindos ao Voz de Presença. Hoje regressamos a 25 de novembro de 1975, Lisboa, Portugal. Há momentos que uma nação não escolhe viver, mas se não os enfrentar com determinação, deixam de existir escolhas. O 25 de novembro foi um desses momentos. Não gosto de falar deste dia como se fosse uma vitória. Não foi. Foi uma necessidade. Uma necessidade amarga que decorreu de um conjunto de circunstâncias que nunca deveriam ter chegado àquele ponto. Nós, os militares, tínhamos feito uma promessa ao povo português. Fizemo-la a 25 de abril de 1974. Dissemos que lhes devolveríamos a soberania, que lhes devolveríamos a liberdade de escolher o seu próprio caminho, que nunca mais as decisões sobre o destino de Portugal seriam tomadas à revelia dos portugueses. Essa promessa estava em risco. O processo que se seguiu ao 25 de Abril foi, em muitos aspectos, inevitável. 48 anos de ditadura não se dissolvem numa manhã de abril. A energia reprimida de uma nação inteira começou a transbordar em todas as direções. Mas a energia sem direção destrói tanto quanto constrói. O chamado PREC, o processo revolucionário em curso, foi o nome que se deu a esse período de turbulência. E foi um período de turbulência real. Havia, dentro das próprias Forças Armadas, facções que queriam conduzir Portugal para um modelo que não era o que tinha sido prometido. Um modelo que não previa eleições livres. Um modelo que não previa pluralismo. Um modelo que substituía uma forma de servidão por outra. O povo português merecia mais do que isso. Tinha esperado demasiado tempo. Tinha sofrido demasiado. Na manhã de 25 de novembro, tropas paraquedistas de Tancos ocuparam o comando da região aérea de Monsanto. 6 bases aéreas foram tomadas. Era o momento que tínhamos previsto, era o momento para o qual nos tínhamos preparado. O plano estava traçado. As ordens eram claras. A missão tinha um único objetivo: repor a legalidade. Não era um contragolpe ideológico. Não estava
ao serviço de nenhum partido. Não estava ao serviço de nenhuma facção. Estava ao serviço da promessa que tinha sido feita. Estava ao serviço dos portugueses. O Regimento de Comandos da Amadora, sob o comando do Major Jaime Neves, agiu com uma determinação que nunca esquecerei. Esses homens sabiam o que estava em causa. Sabiam que podiam morrer. E avançaram na mesma. Ao fim do dia, a situação estava controlada. Mas não senti alívio. Senti o peso do que tinha acontecido. 3 homens morreram naquelas horas. O Tenente Coimbra, o Furriel Pires, o aspirante José Bagagem. Não eram inimigos. Eram soldados portugueses. Eram filhos de Portugal. E morreram porque Portugal ainda não tinha encontrado a sua estabilidade. Porque o processo tinha chegado a um ponto em que o confronto se tornou inevitável. Não o esqueci. Não o esquecerei. Quando apareci na RTP nessa noite, recusei ficar com os louros da operação. Não era justo. Eu tinha sido o coordenador. Mas a ação foi de uma equipa inteira. De homens que cumpriram o dever quando mais difícil era fazê-lo. Todas as operações tinham sido conduzidas com a preocupação de evitar baixas de qualquer dos lados. Que não tínhamos conseguido evitá-las inteiramente é algo que pesa. Mas seria desonesto fingir que existia outra saída. Aquilo que se passou a 25 de novembro não foi o fim de nada. Foi o regresso a um começo. O regresso ao compromisso original do 25 de abril. A reafirmação de que a promessa feita aos portugueses se mantinha. De que se mantinha com toda a força. Quaisquer que fossem os obstáculos. Nos meses seguintes, as Forças Armadas começaram a retirar-se da cena política. Era esse o caminho correto. A missão dos militares nunca foi governar. A missão dos militares era garantir que os portugueses pudessem escolher quem os governava. São coisas muito diferentes. E confundi-las foi o erro que quase custou tudo. Critica-se por vezes este dia. Há quem diga que foi uma data que dividiu Portugal. Tenho dificuldades em aceitar essa leitura. O 25 de novembro não dividiu Portugal. Portugal já estava dividido. Profundamente dividido. E à beira de uma guerra civil que teria sido uma catástrofe
para todos. O que o 25 de novembro fez foi impedir que essa divisão se tornasse violência irreversível. Nós, portugueses, com séculos de história, com uma identidade nacional construída ao longo de gerações, tínhamos chegado àquele ponto. É uma questão que me incomoda até hoje. Como chegámos ali? Porque é que um povo que partilha tanto uma língua, uma cultura, uma memória coletiva, quase se destruiu a si próprio naqueles meses? Não tenho uma resposta simples, mas sei que a liberdade recém-conquistada é sempre a mais vulnerável. É quando a euforia é maior que o juízo fica mais frágil. E é precisamente aí que é necessária maior serenidade, maior sentido de responsabilidade, maior consciência de que a liberdade não é uma conquista definitiva. É uma condição que exige trabalho permanente. Depois do 25 de novembro, foram as Forças Armadas que, pela primeira vez, expressaram por iniciativa própria a sua subordinação ao poder político. Esse passo foi fundamental. Uma democracia em que os militares não estão sob o comando civil não é uma democracia. É apenas um governo de uniforme com licença temporária. O que me orgulha naquele período não é ter dirigido uma operação militar. É que no final as Forças Armadas cumpriram o que tinham prometido. Devolveram aos portugueses a condução do seu destino. No ano seguinte, os portugueses foram às urnas e escolheram livremente. Isso é o que importa. Isso é o que sempre importou. Não sou a favor de glorificar o 25 de novembro. Os momentos que dividem uma nação não se celebram. Recordam-se. Recordam-se para perceber como chegámos àquele ponto. Para perceber o que deve ser feito para que nunca mais sejamos obrigados a escolher entre um erro e outro. A democracia que existe em Portugal hoje não foi dada. Não foi importada. Não foi um acidente histórico. Foi construída com erros, com contradições, com momentos de grande tensão e com homens e mulheres que no momento decisivo escolheram a liberdade. Oxalá nunca esqueçamos o que a liberdade nos custou. O meu nome é André. Obrigado pela vossa presença. Se estas palavras lhe fazem companhia, pode subscrever o canal.
Tenham o resto de um bom dia e até breve.